A agropecuária comemora a decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu pela constitucionalidade de 2 pontos mais polêmicos que preocupavam o setor produtivo. A decisão do Supremo Tribunal Federal trouxe alívio para o agronegócio e milhões de produtores que poderiam ser afetados diretamente com a inconstitucionalidade do Código Florestal. O resultado do julgamento é que o STF prevaleceu o bom senso. O Supremo ressalvou alguns dispositivos, declarou, na verdade, fez a interpretação conforme alterou o conteúdo de alguns dispositivos, né? Mas eles não são a essência e o coração da lei, como é o caso do programa de regularização que foi mantida a constitucionalidade. Apesar da polêmica na sociedade e principalmente no Supremo, bastante dividido, nós, agricultores familiares, nos sentimos aliviados, porque as consequências seriam graves para nós ter que refazer tudo que a gente já vem fazendo, porque seria muito mais difícil para a gente cumprir com as agências ambientais, caindo esses 2 artigos que estavam em discussão. 2 artigos considerados os mais polêmicos foram mantidos pelos ministros da Suprema Corte: a isenção de recomposição de áreas desmatadas para pequenas áreas rurais e a anistia. Neste ponto, o processo questionava se produtores que desmataram até julho de 2008 deveriam ter o perdão das multas e a extinção de processos por crimes ambientais. O novo código traz essa possibilidade, desde que haja recuperação das áreas degradadas. Mas em 5 pontos, os ministros preferiram votar com cautela e consideraram inconstitucional. 2 deles merecem discussão. Um trata dos recursos hídricos e o outro da recuperação dos biomas. O STF definiu que nascentes e olhos d'água intermitentes, que aparecem em determinadas épocas do ano, também devem ser protegidas por APPs, áreas de preservação permanente. Outra intervenção foi na compensação das áreas. Agora, quem desmatar uma propriedade deve preservar uma área equivalente, até mesmo em outro estado, desde que essa área tenha clima, fauna e flora iguais às da área que foi desmatada. Os pontos devem ser discutidos por representantes do setor agropecuário somente depois que o STF publicar o acórdão. Esses pontos que houve a intervenção do Supremo, como é o caso do curso da água e do conceito de nascentes, onde se retirou a expressão perene do texto, ou seja, cursos d'água que são, vamos assim, temporários, eles passaram a ter proteção e essas nascentes também. Isso gera impactos. Agora, a questão é a definição exata da aplicação disso. E que daí vai se discutir isso em embargos de declaração, porque a conceituação de uma água que ela seja ali temporária, muitas vezes até por ser questão de escoamento de chuva, de água superficial, então até que ponto deve ser implementada uma APP ali ou não. Essa é uma discussão que se faz agora no decorrer, na sequência, em embargos de declaração. Para o representante dessa ONG, os pontos definidos como inconstitucionais foram para aperfeiçoar a lei em defesa dos recursos hídricos. Agora que está sedimentado, que não tem muito mais o que ser feito na seara judicial, na seara política de modo geral, o importante é colocar em prática que os bons pontos do Código Florestal sejam de fato efetivados para que a gente recupere o meio ambiente que está degradado para um benefício geral da coletividade, da economia. Os pontos que foram declarados inconstitucionais, eles vieram para melhorar a lei. E, para destacar um ponto, aumenta a proteção das nascentes e dos olhos d'água, o que é muito benéfico para os recursos hídricos. Não existe um prazo para que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja publicada. A expectativa é de que o acórdão seja publicado em até 6 meses. Depois desse trâmite, tem os embargos de declaração. E só depois o Código Florestal brasileiro começa a valer em definitivo. As pequenas alterações que foram feitas, elas ainda não passam a valer de imediato. A gente depende agora da publicação do acórdão, que é nada mais do que o resultado do julgamento ser publicado pelo Supremo Tribunal Federal, que não existe um prazo para que isso seja feito, mas a gente calcula que possa demorar entre 3 a 6 meses. Passado esse acórdão,
Existe ainda a possibilidade de embargo de declaração de ambas as partes, né, tanto de quem buscava a constitucionalidade como de quem buscava a inconstitucionalidade do Código. E eu acredito que haja embargos de ambas as partes, então ainda vai ter que ser sanados os embargos e a publicação de um novo acórdão para que aí sim o que foi entendido diferente passe a valer efetivamente. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai até Porto Alegre falar com o nosso analista jurídico, Ricardo Alfonsin. Doutor Ricardo, o que muda a partir de agora nessa decisão do STF, né? Eu vou aprimorar a minha pergunta. Eu queria que o senhor falasse dessas mudanças citadas na reportagem. Quais delas ou qual dela deve mudar, afetar mais a vida do produtor rural? Suelen, boa noite amigos do Rural Notícias. Esse é um jogo que já estava jogado, já tinha resultado pronto, homologado, e que aqueles que até tinham participado do jogo, como o Ministério Público, não gostaram do seu resultado e foram para o tapetão e quiseram mudar aquele resultado. Quase conseguiram. Tínhamos aí uma situação complexa, ainda comentei aqui sobre quando comentei esse assunto. O Supremo estava por cometer mais um absurdo de tantos que ele vem cometendo e me parece que estrategicamente fizeram adotaram o seguinte esquema. Estava faltando um voto, o ministro Fux, que era o relator, teve que se ausentar para ir no Tribunal Superior Eleitoral, que ele é o presidente, e aí prorrogou-se por uma semana o último voto do ministro Celso de Mello, que é uma cabeça brilhante lá do Supremo, que tem conhecimento desses assuntos. E nessa semana me parece que as melancias se acomodaram dentro da carroça e a coisa terminou chegando nesse voto do ministro Celso de Mello, e aí a coisa voltou ao que deveria ser o bom senso, aquilo que a realidade determinava que acontecesse. Então, terminou havendo praticamente a manutenção integral do Código nas partes mais importantes, 99% do seu texto está confirmado, e em função disso a vida do produtor não vai se alterar, ele deverá concluir aí, quem não fez ainda, o CAR até 31 de maio, que o prazo foi prorrogado até 31 de maio, e aqueles que tinham áreas a recuperar, situações a serem corrigidas anteriores a 22 de julho de 2008, ele terá agora a oportunidade de, através do programa de regularização ambiental, voltar a fazer a regularização, e se ela for feita como o programa for estabelecido, aquelas penalidades que ele tinha anteriores a 22 de julho de 2008 estarão cumpridas, não terá que atender aquelas penas ou multas que tenha recebido anteriores a 22 de julho de 2008, e o que ocorreu posterior a 22 de julho de 2008, ele terá que cumprir e ainda responderá pelas penas. Então, tudo voltou como estava antes, tudo na normalidade, o produtor deverá cumprir agora as suas obrigações conforme estava estabelecido, e a questão da publicação do acordo, embargos declaratórios que teremos, será para aclarar essas questões aí, que é essa questão da identidade ecológica que foi inventada, lá do artigo 48, que a cota de reserva ambiental, você, através de uma cota de reserva ambiental, poderia cumprir alguma deficiência de reserva legal dentro do mesmo bioma. Aí o Supremo entendeu que não é bioma, será dentro dessa reserva de identidade ecológica com o local onde é a área dele. Então não vai ter, não é uma situação que vá atingir um universo muito grande de pessoas, e todas as demais modificações também não atingirá um grande número de pessoas. Agora, doutor então, Ricardo, Suelen, uma dúvida. as coisas voltaram ao normal. Bacana, uma dúvida. Quem já fez o CAR, né? Precisa fazer alguma modificação a partir dessas definições? Está tudo igual, não tem que fazer nenhuma modificação. A não ser que ele fosse quem fez o CAR, não vai, essa questão também da cota de reserva ambiental não é o caso. Ele teria que utilizar em outro ponto. Aí isso é uma coisa que tem que se... Mas está tudo dentro daquilo que ficou estabelecido pela lei, ele tem até 31 de maio, e até assim, não há problema nenhum de haver uma retificação do CAR naquilo que for necessário, mesmo após 31 de maio agora de 2018. Então,
Está tudo dentro do normal, não aconteceu nada, nenhuma tragédia que estávamos esperando. Graças a essa semaninha que teve para as coisas se acomodarem, muito ministro não tinha publicado seu voto, e aí nessa semana ele arrumou algumas coisas, até a ministra Rosa Weber no dia ainda disse ali que ela tinha mudado a posição durante aquela semana e tal, e com as informações que vieram dos interessados, que os ministros receberam, eu acredito que as coisas entraram, então, no seu normal para que haja paz nessa situação, que haja segurança jurídica aos produtores na questão ambiental, e o Brasil vai ganhar muito com isso, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor Ricardo, rapidamente, uma outra dúvida sobre uma outra decisão que saiu nessa semana. Inclusive, foi publicado hoje no Diário Oficial da União o novo prazo de adesão para o refinanciamento do Fundo Rural, né? 30 de abril ficou o prazo. A adesão, a gente mostrou aqui no Rural Notícias, está muito pequena. Apenas 400 produtores de todo o país fizeram essa adesão. O senhor acredita que isso vai aumentar, vai acelerar o número de produtores querendo fazer esse refinanciamento daqui para frente? Bom, eu lastimo que o Márcio não esteja hoje no programa sem reclamar da sua presença. Eu gostaria que também. Eu tinha uma aposta com ele que esse prazo seria modificado. Entendi. Né? E desde dezembro, eu digo, esse prazo vai ser modificado. E o 30 de abril, não digo com a mesma certeza que eu disse em dezembro, mas tem grandes chances também de haver uma prorrogação em 30 de abril. Mas, de qualquer forma, a adesão não foi muito grande, justamente porque havia essa expectativa de prorrogação e, dentro dessa prorrogação, temos a expectativa de que haja a derrubada dos vetos do presidente Temer em relação a multas, aquelas coisas todas, como também poderá o Supremo decidir pela modulação de quando efetivamente a decisão tem efeito. Então, tudo isso tem 60 dias para acontecer, e se não acontecer, talvez tenhamos mais uma prorrogação do dia 30 de abril aí para que essas coisas aconteçam. Vamos ver se eu acertarei novamente, como foi neste caso do 28 de fevereiro. Bacana. Quando o Márcio voltar, o senhor aposta com ele de novo, combinado? Não, eu tenho que apostar e cobrar a que eu já ganhei, né? Entendi. Cenas dos próximos capítulos, né, dessa novela do Fundo Rural. É verdade. Obrigada, doutor Ricardo. Uma boa noite para você. Boa noite, Sueli. Obrigado. Até a próxima.